Olá, bem-vinda, Aparecida. Bem-vindo a todos que estão entrando aí com a gente. Prazer tê-los aqui conosco. Em alguns minutos estaremos começando a nossa live sobre violência doméstica, um tema muito importante, ainda muito desconhecido. Sejam todos bem-vindos. Beijo, amor. Obrigada pela presença. Que bom recebê-los aqui, recebê-las. Grande prazer ter vocês aqui conosco. Estamos aguardando nossa também convidada que estará participando da nossa live. Deixa eu contar aqui para ela que já estou conectada. Estamos aguardando ela entrar aqui. Helen Tuesta, bem-vinda. Qué bueno que están conectados para participar da nossa live sobre violência doméstica. E está entrando também a pastora Cláudia, doutora Cláudia, Eliane, seja bem-vinda. Prazer recebê-los aqui. Glória a Deus. Vamos botar o óculos para a gente começar a ler. Pastor Solange, profeta Solange, seja bem-vinda. Boa noite, minha amada. Boa noite, Solange. Que bom que estão aí conosco, pela participação. Eliane também, seja bem-vinda. Estamos aqui esperando nossa querida pastora e doutora Ana Cláudia Cabral. Glória a Deus. Vai ser um tema poderoso esse. No finalzinho vamos estar abrindo alguns minutinhos para perguntas. Muitas das vezes, né, a gente fica na dúvida. Para a gente poder... Professora Cláudia. Ana Cláudia Cabral. Glória a Deus. Ele está se conectando. Aí. Boa noite, paz do Senhor, shalom. Boa noite, tudo bom? Pastora doutora Cláudia, seja bem-vinda. Bem, muito obrigada, é um prazer estar aqui com você, né, mulher de Deus, prima querida, mulher de Deus mesmo, né, que o Senhor tem separado para esse trabalho tão específico de mestre na palavra do Senhor. É muito bom poder estar aqui e falar sobre esse tema, né, tão importante, tão vivo e, infelizmente, tão corriqueiro, né, tão Já. frequente na nossa sociedade, né? É uma Paz do Senhor. realidade, né? Sim, verdade. Amém. Glória a Deus. O pessoal está entrando aí, está se conectando, convidem outras pessoas. É um tema, como nós estávamos aqui comentando, muito real, muito presente nas famílias. E nós vamos falar um pouco sobre isso, que hoje em dia não é só nas famílias de baixo recurso, né? Qualquer nível da sociedade, inclusive muitos lares cristãos. Eu sei que se você quer compartilhar essa informação, esse vídeo, essa live hoje com algumas outras pessoas, com algum outro grupo, pessoas da igreja, fica à vontade, tenho certeza que vai ser bênção para as nossas vidas. Amém? Amém. Bom, acho que, não sei se a pastora Cláudia já podemos começar? Sim, por mim podemos. O pessoal já está chegando aí devagarzinho, né? Isso. De qualquer forma, nós vamos deixar esse vídeo aqui no Instagram, depois também vai estar aí gravado, se alguém desejar enviar para outras pessoas, né? Mas nós queremos primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade, esse privilégio, né, que tem nos trazido de poder conhecer um pouco mais, trazer algumas ferramentas, conhecimento legal e bíblico. Então é muito importante nós darmos toda a honra e toda a glória ao Senhor, que é Ele que sempre nos capacita, né? E tudo que nós fazemos sempre para glorificar o nome dele. Eu vou me apresentar, depois a doutora Cláudia também vai estar se apresentando, né? Porque nós temos várias pessoas aqui. Eu sou pastora Márcia,
Eu vivo aqui nos Estados Unidos, temos trabalhado com terapia familiar, na área de psicologia, aconselhamento e coach também. E graças a Deus o Senhor tem nos permitido conhecer e trabalhar com diferentes pessoas, famílias e ajudar também naquilo que nós podemos, né? E estamos muito agradecidas ao Senhor por aquilo que Ele tem feito na nossa vida, né? Agora quero dar entrada à pastora Cláudia, também que vai estar se apresentando. Sim, você já falou, né? Eu sou a pastora Ana Cláudia. A gente está trabalhando aqui no Rio de Janeiro, na região dos Lagos, na região ali do Saquarema, né? Uma região conhecida por surf. E a gente tem feito um trabalho também de aconselhamento, de acompanhamento, de discipulado na igreja, né? Temos também feito um trabalho de aconselhamento pastoral, a gente acaba sendo um pouquinho de tudo, né? Então a gente acaba também exercitando um pouco da terapia, um pouco da psicanálise, porque a gente precisa estar preparado para ouvir as pessoas, entender as suas realidades, né? E poder, de alguma maneira, trazer a palavra de Deus de uma forma que a pessoa consiga entender e Amém. ser beneficiada dela, né? Tem sido bênção. Amém, glória a Deus. Bom, para aqueles que me conhecem, um detalhe importante, a pastora Cláudia, minha querida prima do coração, né? Somos irmãs de sangue, nossas mães são irmãs gêmeas, né? E ela também tem um legado muito forte do nosso querido e saudoso pastor José Cabral, meu tio, né? Então, só para trazer aqui essa referência que é importante, né? Para saber que a gente está bem conectado. Amém, amém. Já vi que entrou aqui a Giovana Moretti, né? Que também está nesse ramo jurídico, nossa Amém. doutora Giovana, e também a Ana Lígia Cabral de Vasconcelos, teóloga também, e especialista no ramo da beleza. Que maravilha, né? Glória a Glória a Deus. Deus. Amém. Vai ser bênção para todos nós, né? Bom, como nossa introdução, nós queremos falar um pouquinho, né, sobre o que rapidamente, em breve palavras, o que é a violência doméstica. Não sei se gostaria que a pastora Cláudia que me desse a introdução, né, abordando um pouquinho, em geral, o que vem a ser, né, a violência doméstica que a gente escuta tanto no dia de hoje, mas que ainda há pouca instrução e informação sobre esse assunto e devemos falar abertamente, claramente sobre isso, que é uma realidade muito presente na nossa sociedade. Amém? Amém. Então, pastora Márcia, a violência doméstica, quando a gente fala de violência doméstica, a primeira coisa que vem à mente das pessoas é uma violência física, é uma violência realmente que traz um dano muito grande, ou lesão ou morte. É isso que as pessoas pensam, né? Agressão física. Mas Uhum. a violência doméstica, ela tem uma amplitude muito maior, né? A Lei Maria da Penha, que foi feita em 2006, ela veio realmente ampliar esse horizonte, ampliar essa visão a respeito do que é a violência doméstica. E dizendo assim, em poucas palavras, né, a violência doméstica é a violência contra a dignidade de todos os direitos humanos da mulher. Ela fere a dignidade humana da mulher. Né? Ela é Uhum. uma lei específica para a mulher. Né? Mas é uma violência que não é só física, como a gente vai abordar aqui daqui a pouco, né? Todos os âmbitos dessa violência doméstica. Mas é Uhum. uma violência contra a humanidade mesmo da mulher, né? Então, a gente vai abordar aqui de maneira bem prática para que as pessoas entendam o que é a violência doméstica, porque, de repente, pastora, a pessoa está vivendo essa violência doméstica e nem tomou ciência, nem tem Uhum. conhecimento disso, né? Devido à falta de informação, realmente. Amém. É sim uma realidade muito forte, né? Quando a gente, como bem está falando a pastora Cláudia, a gente pensa que a violência só é algo físico, né?
E nós vamos aqui só comentar os tipos, né, de acordo com a lei, quais são os tipos de violência. E lembrando que a nossa live hoje vai estar focada na violência contra a mulher, mas a violência ela se dá contra qualquer pessoa que coabita, que convive no mesmo teto, na mesma relação, crianças, idosos, enfim. Mas hoje nós estaremos enfocados na violência doméstica contra a mulher, que infelizmente ainda é o maior alvo nos dias de hoje, né? Dessa situação, né? E conforme a pastora Cláudia estava falando aí, né, sobre a Lei Maria da Penha, nós vemos que, de acordo com o código, né, pastora, os tipos de violência, né, quais seriam, rapidamente, esses tipos de violência que nós podemos mencionar aqui para as pessoas? Então, lá no artigo 5º da Lei Maria da Penha, vai dizer o seguinte, que qualquer ação ou omissão que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral, dano patrimonial, né, contra a mulher. Ou seja, são vários danos, né? Patrimonial, moral, violência sexual, física, psicológica, né? Tá tudo isso daí está dentro do quadro de violência doméstica contra a mulher. Amém. Exato. Então, para que as pessoas possam deixar bem claro essa situação, qualquer coisa que prive, que cause dano, que impeça, que tire, que sofra, né? Que na mulher isso é uma violência doméstica. Hoje nós temos entendido que a própria questão da privação de relações sociais também é uma violência moral, financeira, verbal, psicológica, né? Às vezes não tem uma agressão física, mas as palavras, né? A agressão verbal, ela também é considerada violência doméstica. Enfim, que vocês estejam bem atentos a essas situações, porque às vezes pensamos que acontece lá longe, né? E às vezes o lado da nossa casa, até mesmo no nosso lar, pode ser que esteja acontecendo uma situação desse tipo. Então é importante a gente poder ressaltar o que consiste a violência doméstica, né? É muito importante. Né? Verdade, professora. Inclusive, essa violação dos direitos humanos, assim, psicologicamente falando, como é que ela afeta a mulher dentro de casa? É claro, a gente não vai. A violência física é óbvio, né? A gente não precisa nem falar, né? Aquele marido ou namorado, ou seja, aquele relacionamento abusador. Sim. Um abusador que segura o braço com força, que empurra, né? Que ameaça, ou que é capaz mesmo de dar um tapa. Isso aí todo mundo já sabe, é claro. Mas a violência psicológica contra a mulher, que também é considerada violência doméstica, eu vou colocar aqui alguns verbos, né? Sim. Que a pessoa pode talvez se enquadrar e, sabe, até se identificar, né? Com isso. A violência doméstica é a diminuição da autoestima da mulher, né? Ou seja, o abusador começa a falar que ela não é tão bonita assim. Você já se viu no espelho? Olha como é que você tá, você engordou demais, né? Então, palavras que vêm ferindo e vêm rebaixando a mulher ou trazendo uma inferiorização para que ele tenha uma superioridade em relação a ela, né? Que venha prejudicar o seu desenvolvimento, às vezes profissional, intelectual, proibindo ela de fazer um curso ou de fazer uma atividade profissional, né, de melhoria. Controlar as ações da companheira também, né, os horários de chegada, os horários de saída, monitorar, né, por incrível que pareça, tem abusadores que chegam a colocar até rastreadores no celular, né, rastreador, um aplicativo para saber onde a mulher está, vigilância constante, né, em relação aos horários, também uma manipulação a respeito da crença dela, os lugares que ela frequenta, dos amigos que ela pode ter e não pode ter, enfim, constranger essa mulher publicamente, ou até mesmo a dois, né, intimidar, humilhar, ridicularizar, né, manipular, fazer com que ela se sinta isolada, né, às vezes isola até mesmo da própria família. Né? Não quero que você vá na casa da sua mãe, não quero que você esteja com seu irmão, fulano não presta para ser sua amiga, né? Então, uma vigilância, uma perseguição,
insultos, como você mesmo colocou, né, pastora? Chantagem, insulto, ofensa, xingamentos, em violação, inclusive, da intimidade da pessoa. Porque todos nós, a Constituição, lá no seu artigo 5º, ela nos garante o nosso direito à intimidade, né? A nossa vida privada. Então, Uhum. esse abusador, quando ele começa a não permitir que essa mulher tenha a sua liberdade, a sua intimidade, né? Então, ele está, de alguma maneira, abusando psicologicamente dessa mulher, né? Que vai começar a se sentir perturbada psicologicamente. Ela não vai ter uma vida plena, né? Ela Claro. vai se sentir o tempo todo invadida, constrangida, vai se sentir violada mesmo, abusada, né? Abusada, literalmente abusada, né? E começa a limitar também o direito de ir e vir dessa mulher, né? Vai trazendo assim um certo grau de ansiedade para essa mulher e chegando até a depressão, né? E a quadros bem difíceis mesmo que essa mulher vai gradativamente piorando e às vezes nem percebe que está sendo vítima de um abusador, de uma violência psicológica. Sim, muito fortes os tópicos que a pastora Cláudia está mencionando, sobre não somente a própria violência em si, mas os efeitos disso, né? Seja de origem que seja social, psicológica, né? Financeira, restringir de sociedade, de se relacionar, os efeitos são devastadores na vida da mulher, né? Os efeitos psicológicos, os traumas, e com certeza isso, com o passar do tempo, né? Vai se acumulando e vai trazendo mais enfermidades emocionais, transtornos, enfim, vai deteriorando muito a pessoa e ela vai se tornando cada vez mais fragilizada, né? E isso, pastora, nos traz um alerta da gente poder começar a entender um pouquinho mais sobre o perfil desses abusadores, né? Muitas vezes nós já vemos pessoas que já estão nessa situação, mas quando nós entendemos um pouquinho o perfil de um abusador, podemos evitar e prevenir cair em situações como essa, né? Na sua experiência, qual algumas características que a gente poderia mencionar de um abusador, já para identificar e ficar alerta, né? Não só para nós, para como outras pessoas também, né? Poder ajudar outras pessoas. Sim, o perfil do abusador, claro que não existe um perfil único, né? Mas assim, o Uhum. que eu tenho percebido nos meus aconselhamentos que são pessoas que já vêm de uma família que também repetia esse padrão de comportamento. Uhum. Então, é aquele homem que o pai também tinha esse tipo de comportamento com a mãe, né? Dominador, um Sim, pouco agressivo, temperamental, né? As pessoas colocam vários adjetivos para mascarar, né? Na claro. verdade, se trata de um abusador, Uhum. né? Então, aquela pessoa nervosa, aquela pessoa explosiva, impulsiva, né? E que de certa forma manipulava a mãe, e esse abusador assistiu tudo, a família dele sempre foi assim, e ele vai repetir um padrão de comportamento do pai, Claro. né? Então, isso é muito comum a gente ver também, né? Sim. E também a gente ouve também muito dos vícios, né, pastor? Dos Ah, isso é vícios. triste, né? Homens que são viciados em álcool, em drogas. Não que seja o único tipo de abusador, mas muitos deles têm esse padrão de comportamento Sim, também. São viciados em drogas, e aí quando bebe, né, ele se torna claro. pior. Uhum. E aí começa a fazer todo tipo de atrocidades contra aquela mulher, né? Fazendo até com que a mulher pense que, resolvido o problema da bebida ou do vício, vai estar livre da violência doméstica, né? O que Sim, também, infelizmente, não é verdade. Então, claro. a gente vê um pouco disso tudo. Com certeza. É importante mencionar, essas são as características mais visíveis, né? A questão dos vícios, do padrão de comportamento, né? Cresceu com a violência no lar, dentro de casa, isso são evidências, mas como a pastora falou, tem situações que nós podemos observar. Hoje em dia, a gente pode ter uma noção mais clara de um comportamento de um possível abusador. Talvez não seja um completo ainda, mas geralmente, quando está no início da relação, né, tudo é flores, tudo é bonito, o ciúmes é bonito, né, o controle é charmoso,
mas devemos que estar muito alertas a esse tipo de situação, porque pode ser um indício, pode ser uma evidência de um possível, ou já de um abusador, né, demonstrando controle, domínio, possessão, né, uma das coisas também que muitas das vezes o homem sente em relação à mulher, o sentimento de posse, e isso Sim. se pode observar logo no começo de um relacionamento, de uma convivência, e quanto mais cedo identificarmos essas características, né, ou esse perfil, mais cedo podemos nos prevenir e trazer uma solução efetiva, né? Então é muito importante. Algo importante também que eu gostaria de mencionar, já no lado jurídico, doutora Cláudia, é a questão, muitas mulheres têm dificuldades, né? De tomar uma ação, de uma denúncia, de pedir ajuda, de se manifestar, né? Não sei se a gente poderia falar um pouquinho sobre que recursos, né? Ou como poder tomar ação sem correr riscos também, isso é muito importante, né? Porque às vezes a pessoa tem um medo de denunciar ou de falar com alguém, um amigo, um familiar, por estar sendo ameaçado, coagido, né? Então, legalmente, como a pessoa poderia se tomar esse tipo de ação para sair dessa situação? Sim, pastora, existe, existe muito medo das pessoas falarem sobre isso. Uhum, Medo e vergonha, uma mistura de medo e também de vergonha. Muitas vezes a mulher sofre calada, sem comentar nada com a sua família, sem comentar nada com o seu pastor, né? Sem comentar nada até mesmo com a mãe, para que a mãe não sim, se preocupe. Né? Então ela acaba sofrendo calada, sofrendo sozinha. uhum, Agora, existem, antes da gente falar assim, dos recursos jurídicos, né, existem alguns mitos que a gente precisa desconstruir. Né? Existe o mito de que a mulher apanha porque ela gosta, ou ela sofre aquele abuso porque ela quer. Né? Então, isso não é verdade. Nenhuma mulher ela sofre porque quer, nem é abusada porque escolheu isso. exato. Mas ela não observou os sinais, ela não percebeu que aquela pessoa tinha tudo para ser um abusador, né? Mas na verdade ela não pretende continuar sofrendo. Isso é até um preconceito da nossa parte, né? Que a gente não pode perpetuar isso. A gente tem que entender que ninguém quer sofrer, né? As Claro, pessoas querem ser felizes, sim, mas às vezes o perfil do abusador com o perfil da vítima, e aí, né, é a fome com a vontade de comer, exato. né? Depois até gostaria que a pastora falasse sobre o perfil da vítima também, né? Uhum, Mas assim, a senhora mencionou uma coisa muito interessante, que é o ciúmes. O ciúmes realmente é um forte indício, aquele ciúmes exacerbado, aquele ciúmes doentio, é um claro, forte indício de que esse homem pode ser um abusador, né? uhum, Alguém que vai controlar, claro, que ao invés disso se tornar só um ciúmes, isso pode ir tomando proporções maiores e piorando, né? Daquele ciúmezinho da roupa, né? Hoje da isso. roupa, não, essa roupa não tá boa, você tá muito sensual com essa roupa, Uhum, troca de roupa, mas aí a mulher às vezes se sente até lisonjeada, né? Acha que isso. está sendo valorizada, que está sendo assim amada, né? E acaba ignorando os sinais, né? Uhum, Então, assim, outro mito que tem é que as mulheres que são vítimas de violência doméstica são mulheres de baixa renda, né? Também não é claro, verdade. A gente vê isso, né? Eu acredito que você também já viu isso em todos os níveis uhum, sociais, né? Então, isso nos mostra que não é só um problema financeiro, é um problema social, né? sem A dúvida. pessoa ela não permanece na violência doméstica apenas por uma questão financeira. Uhum, Ela está, de alguma maneira, psicologicamente presa àquele abusador, àquela situação, e não consegue sair, né? exato. Então, a gente precisa ter esse entendimento, né? É, a violência doméstica, ela é mais frequente do que a gente possa imaginar, Uhum, né? Porque existe na nossa sociedade muito machismo ainda, né? Por incrível que existe, pareça. sim. Então, existe aquela ideia de que a mulher ela tem que suportar, ela tem que aguentar, calada, ela tem que ter sabedoria, entre aspas, né? De aguentar tudo, de aguentar tudo que vier pela frente, Sim, para manter, talvez, um relacionamento, né?
Mas é importante a gente falar que para as mulheres que namoram, estão noivas, ou ainda vão escolher os seus companheiros, Sim. ficar atentas a esse padrão de comportamento. Ciúmes excessivo, histórico familiar do homem, como é que era a família, se era Uhum. desestruturada, se o pai tinha esse comportamento, se ele já teve algum vício assim forte no seu passado, se isso pode voltar, qual é o grau de liberdade, de independência que ele dá para essa mulher, se ele apoia, incentiva o crescimento dela profissional, intelectual, Uhum. né, se ele faz acordo, procura sempre colocar a mulher, promover a mulher, né? Claro. E é coisa de um homem bem assim, como é que eu vou dizer, equilibrado, né? Um homem Uhum. equilibrado e quer que a mulher dele cresça também junto com Claro. ele. Então, nessas questões, a gente já pode ir vendo se tem uma tendência para o companheiro ser um abusador futuramente ou não, né? Sim. Mas, assim, as pessoas também têm um mito de que a delegacia normal não vai atender essa mulher, né? E que não vai dar em nada. Não Uhum. é bem assim. Toda delegacia está preparada, está apta e pode atender um caso de violência doméstica, sim, Uhum. né? Agora, é claro, é, não pode ser, tem que, o difícil da violência doméstica é a prova, né? É a Uhum. prova. Realmente acontece entre duas pessoas, né? Claro. Dificilmente tem uma testemunha, né? Mas é Uhum. bom que tenha uma testemunha, algo no celular, provas Olha, que a importante esse está ponto. sofrendo isso, tenha provas, né? No Interessante. celular, fotos, que não chegue a marcas no corpo, né? Que isso daí já é Uhum. o nível máximo, que é a violência física, né? Mas uma perseguição é sempre bom pegar alguém, uma testemunha, uma amiga, um parente que viu e Claro. testemunhou para que possa fazer uma ocorrência na delegacia. Existem também as delegacias de atendimento à mulher, que são Uhum. especializadas, mas qualquer delegacia está apta a prestar esse atendimento, É. né? Tem também o número 180, se a mulher estiver perdida e não souber aonde é esse departamento, aonde é essa delegacia especializada, é só ligar para o 180, que ela vai ser também orientada qual é o DEAN, qual é o local que ela pode se dirigir mais próximo da sua residência, né? Então, tem esses aspectos aí. Muito interessante, doutora Cláudia. A questão das provas, né, me chamou muita atenção, porque é realmente uma situação difícil, porque acontece no ambiente doméstico, familiar, e muitas das vezes, né, quando não há a agressão física, né, e como provar isso, como obter provas disso. É muito importante que as mulheres estejam preparadas e não só para tomar a ação de fazer uma denúncia, mas também de tratar, tentar recolher algumas provas, algumas evidências, né, para que possam dar substância a essa denúncia. Muito Sim, importante, verdade, né? verdade. E interessante a questão, a gente falou aqui do perfil do abusador, mas a vítima também pode ser, ter certo perfil. Eu sempre ouvi muitas mulheres dizer, eu não entendo porque fulana se submete a isso, eu não sei por que que não sai dessa situação. Nós somos diferentes, né? Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre algumas características ou perfil de uma pessoa, mulher que pode se tornar uma vítima, né? Que pode também ter um fundo de codependência, pode também influenciar no seu temperamento, padrão familiar também, né? Então, tudo isso leva a uma mulher a se submeter a essa situação, né? Como a pastora Cláudia falou, ninguém sofre porque quer. E se livrar disso não é tão fácil como para outras pessoas. Então, a pessoa que pode se tornar uma vítima, né? Aqui eu quero falar um pouquinho sobre a questão de ser vítima. A vítima é porque ela se coloca nesse lugar. Claro que cada um é responsável de tomar ação, né? E uma das coisas que, inclusive, nós vemos é que só quem pode fazer esse tipo de denúncia é a própria pessoa, né? Por exemplo, se eu ver aqui meu vizinho, por exemplo, eu ver que tem uma situação de violência doméstica, eu posso fazer a denúncia por ela ou não? Sim, pode. Pode sim.
com a Lei Maria da Penha, ela nos deu essa possibilidade. Ah, Porque às vezes a mulher não tem condição psicológica, não tem forças, tem medo de denunciar o abusador. Então é uhum, importante, muito bom você mencionar isso, porque qualquer pessoa pode fazer a denúncia, vai ser acolhido. ok. Né? Então, um vizinho, um parente, uma amiga, né, que esteja vendo, ouvindo um caso de violência doméstica, Uhum, pode não somente fazer a denúncia, mas ir lá socorrer, denunciar, ok. bater na porta, né? Porque antigamente existia esse mito também, né? Que Sim, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? exato. Não só é, a gente deve meter a colher, a gente pode como deve meter a colher, Sim, né? Caso de violência mesmo. E a gente não pode aceitar pacificamente, né? A violência acontecendo do nosso lado. claro. Ainda que a vítima não tenha forças para reagir, se nós estamos numa condição um pouco mais equilibrada, de maior clareza, é Uhum, nosso papel, né, pastora? Não só como cidadãs, claro. mas como filhas de Deus, de ajudar aquela que está sem condição de pedir ajuda. Né? Amém. Então, é importante, sim, a gente denunciar. Ouviu qualquer barulho, quebra-quebra, grito, né, de socorro, vai lá ver o que que é, se meta, abra sua porta, verifique de onde está vindo esse Sim, grito de socorro, para que a gente possa ajudar. Né? Porque se isso acontecesse, a gente teria até menos mortes, né? com Menos certeza. violência, né? Chamar a polícia para esse indivíduo, né? Isso aí é muito importante, né? Nós já nos metemos uma vez numa briga de casal, né? Uhum, Lá na zona sul do Rio de Janeiro, onde as paredes são muitos apartamentos, né? Muito próximos uns aos outros, então a gente ouve de tudo. aham, E a gente bateu na porta para saber o que estava acontecendo e a briga parou. Né? Se continuasse, a gente ia chamar a polícia, mas não claro. foi necessário. Então, às vezes, até intervenção, né, Já de um inibe, vizinho, de né? um amigo, já é o suficiente para inibir, pelo menos naquele momento, né, Claro. evitar uma tragédia. Né? Amém. Muito bom esse comentário, porque a gente fica um pouco assim, né, de querer tomar ação por outros, mas é importante saber que a gente pode e deve tomar esse tipo de ação. E a dificuldade da vítima, às vezes, de sair ou de até estar sendo privada de se comunicar, né? É importante ter esse tipo de ajuda. Mas quando nós falamos do perfil, tanto do abusador como da vítima, nós mencionamos aqui algumas situações que podem é, levar a pessoa a se tornar um abusador, né? Mas como nós também aqui, a doutora Cláudia também é certificada também em temperamentos, né? Um dos temperamentos comuns no perfil do abusador é o colérico, né? Porque o colérico realmente é muito controlador, não aceita que não faça sua vontade, quer ter o domínio e controle das pessoas, das situações, de tudo que está ao redor dele. Então, é importante a gente saber que não só o colérico, mas o colérico tem mais tendência a esse tipo de comportamento, né? E da vítima, a gente poderia mencionar aqui o temperamento supino, né? O temperamento supino, ele é mais dependente, ele tem mais tendência a uma codependência em todos os aspectos da sua vida, porque ele quer, deseja ser controlado, que tomem decisões por ele. Então, a mulher, por exemplo, que tenha esse tipo de temperamento supino, ela também tem mais tendência a estar numa posição de vítima na situação de violência doméstica, né? Nós estudamos um pouquinho sobre isso, sobre os temperamentos, né, pastora Cláudia? E é algo que a gente vê, assim, que não é só uma questão externa, muitas das vezes também a questão da estrutura interna, temperamento, também pode proporcionar esse tipo de situação, tanto para o abusador como para a vítima, né? Sim, é verdade. Como é que pode, né? Sim, Até mesmo o temperamento pode nos inclinar a ter um certo tipo de atitude diante da violência doméstica. Né? Quer exatamente. dizer, mulheres mais submissas, né? Mulheres Uhum. que o supino, né? Ele nasceu para servir, né? Exato. Então ele se vê na condição de ajudar, de ser compassivo, né? De ser tolerante demais, né? E Uhum. acaba tolerando além da conta, Claro. além do que deveria, né? Realmente é algo que a gente tem que atentar.
Essas Exato. mulheres que têm essa coisa de viver para o outro, de ajudar, né? É, Incondicional. ele vai melhorar, ele vai mudar, eu tenho que ter paciência Sim. com ele, né? Então, isso é muito bonito, mas isso não funciona na vida real, né? É, O relacionamento é um relacionamento sentimental, deve ser baseado no amor, né? com certeza. E o amor não pode existir de um lado só, né, pastora? Uhum, Esse amor ele precisa ser vivido das duas partes, né? claro, Tem pessoas que acham que pode amar pelos dois, pode suportar pelos dois, pode sofrer pelos dois, pode renunciar claro, pelos dois, e aí acaba virando uma vítima de abuso e perdendo, né, às vezes, os melhores anos da vida claro. num relacionamento que não tem futuro, não vai levar uma felicidade, uma paz, uma alegria, né? Então, eu acho importante a gente dizer o quanto a pessoa que se vê vítima de Uhum, qualquer comportamento desses que a gente falou aqui, que ela peça ajuda, que ela fale com alguém, né? Ela claro, compartilhe com a amiga, com a mãe, com o pastor, com a sim, pastora, né? Especialmente com a pastora, né? Que a gente, de mulher para mulher, parece que a gente tem mais afinidades sim, e que ela possa se expor. É o medo da pessoa, às vezes, se expor ou dispor o claro, abusador, né? sim. Especialmente, professora, quando isso acontece na igreja. Porque Uhum, nós temos, infelizmente, muitos abusadores que se dizem cristãos, evangélicos e até, às vezes, pastores, né? sim. Então, isso acontece também muito no meio evangélico, a gente precisa estar atento a isso, né? E muitas vezes ser tratado como a mulher, né, ela encara isso como se ela tivesse que se submeter àquele tratamento. É a bendita submissão, né, pastora Márcia? A gente Exatamente. estava conversando sobre isso, né? Sim. Até que ponto a mulher deve se submeter ao esposo, ao marido, e até que ponto ela não deve mais se submeter a ele. Eis Exato. a questão, né? É a questão Eis a questão. que precisamos tratar, né? A gente dá aqui os recursos legais, emocionais, né? Até quem está colocando que a pessoa não quis falar nem denunciar e acabou sendo morto pelo esposo alegando que queria manter a família, né? Mas a família não é responsabilidade de uma pessoa. Então, no contexto, né, bíblico, nós vemos algumas interpretações erradas, é, é, até mesmo crenças que nós somos criados, né? Principalmente no Evangelho, que a mulher submissa, obedece, ponto. Né? Mas, infelizmente, nós temos que entender o contexto bíblico que a palavra nos ensina do que é o casamento diante de Deus, né? O que a palavra nos fala da função do esposo e da função da mulher. E é triste realidade, nós, a doutora Cláudia, a pastora Cláudia também lidar com muitas situações nos lares cristãos, nós também, de violência doméstica e muitos que se dizem pastores, né, que acabam sendo descobertos em situações tristes dentro dos seus próprios lares, né? E quando nós falamos aqui, nós, antes de mais nada, quero deixar bem claro que tanto eu como a pastora Cláudia cremos firmemente na submissão da mulher, no homem como cabeça do lar, isso é indiscutível, mas nós temos que entender que o casamento é uma aliança e essa aliança precisa ser cumprida por ambas partes. A partir do momento que o homem deixa de cumprir o seu papel e a sua função como cabeça, como protetor, né, como cuidador do lar, da esposa e dos filhos, ele está deixando de cumprir a sua função no casamento diante de Deus. E então, nós sabemos que para a mulher se submeter àquilo que é ruim, aquilo que é agressivo, aquilo que confronta, aquilo que destrói, né, as suas emoções, destrói tudo por dentro da mulher, então isso não está baseado na palavra de Deus, né? Eu só queria mencionar aqui um versículo que diz em 1 Pedro 3,7 que o homem tem que saber viver com as mulheres com entendimento, dando honra, porque elas são herdeiras como ele, para que as nossas orações não sejam impedidas. Então, a Bíblia está cheia de referências de como
o homem, como cabeça, deve tratar sua mulher, né, dizendo que o marido não pode tratar a esposa asperamente, Colossenses 3,19. Enfim, a submissão, né, que no contexto geral estar debaixo da mesma missão, mas nós entendemos que à luz da palavra de Deus, nós somos corpo, né? Eu quero mencionar isso e passar para a pastora Cláudia. Como casamento, nós também somos irmãos em Cristo, né? O meu marido é meu irmão em Cristo, eu sou sua irmã em Cristo, somos um corpo, somos o corpo de Cristo, e a Bíblia diz que aquele que não discernir o corpo e tomar e comer do pão e beber do vinho, come e bebe para a sua própria condenação. Então, quando nós ferimos, machucamos, seja com palavras, com ações, com qualquer desses tipos de violência, estamos ferindo o corpo de Cristo. Então, é um conceito também que deve ser muito bem observado hoje pelos líderes, pelos pastores, para poder ajudar, trazer esse entendimento, sobretudo aos casais hoje dentro das igrejas, né, pastora? É verdade, pastora. Realmente, você mencionou aí que quando o marido ele não trata bem a esposa, não dá honra à esposa, quando ele é grosseiro, áspero, as orações dele são impedidas, né? Tem muito Exato. marido com oração impedida aí. E como? Tem muito marido que está orando, está até no altar, está triste, está abafando, mas na verdade Deus já nem ouve mais as suas Exato. orações. E é importante a gente falar que o padrão, a Bíblia tem um padrão para o tratamento da mulher. Sim. Coisa maravilhosa, né? O padrão bíblico para o homem tratar a mulher é o padrão de Jesus. Ah, sim. O homem tem que tratar a mulher do mesmo jeito que Jesus trata a igreja. Olha que padrão alto, né? Então, como é que Jesus trata a igreja? Ele cuida, ele zela por ela, né? Nós somos nós somos o corpo de Cristo. Sim. E o apóstolo Paulo vai dizer que o homem também, ele é uma só carne com a sua esposa, né? Então, como é que alguém pode ferir a sua própria carne, maltratar a sua própria carne, né? Então, vai falar lá em Efésios 5:25, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Amém. Assim também devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos, né? Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Quer dizer, o padrão bíblico é um padrão muito elevado, né? É o padrão de uma só carne. Sim. Né? Jesus, ele zela com todo cuidado da sua igreja. Assim, o marido, ele é a figura do protetor da mulher. É aquele que vai fazer com que ela se esforce menos, que ela sofra menos, vai poupá-la. Né? Então, ele, na verdade, foi conferido a ele a responsabilidade de zelar por essa mulher, Sim. de tratar ela como uma princesa, de protegê-la. Honrar. Então, a violência doméstica ela vai na contramão do tratamento bíblico totalmente. Né? A gente vê que é uma coisa assim, posso dizer até maligna, porque ela vai tão contra a palavra de Deus que se torna algo deformado. É uma deformidade no relacionamento. Deus quer que exista entre um homem e uma mulher. Né? A submissão ela só será possível quando o homem ele tem esse papel, esse padrão de amar a sua esposa como a si mesmo. Exato. Né? Ele é irmão, ele é protetor, ele é o cabeça, ele é o herói, né, dessa mulher. Ele é o herói dessa mulher. É esse o chamado de Deus para a vida dos maridos, né? Exato. Que ele seja o protetor, né? E não o abusador, né? Sim. Pastora. Amém. E essa questão, né, bíblica, muitas das vezes até no conceito cristão, as pessoas não tem que orar, só a oração em si, nesse tipo de situação, ela não é, a única solução ou a única ação que devemos tomar, né? Mesmo sendo cristão, seja o pastor, seja o lar que for, ela deve vir acompanhada de, sim, de uma denúncia, de pedir ajuda, né?
E Deus pode restaurar, claro que Deus pode restaurar, libertar, mas a ação legal de denúncia, de sair desse ambiente é muito importante, né? Porque como alguém mencionou aqui, não sei se era algum conhecido que não denunciou e acabou sendo morta pelo esposo porque queria manter a família, né? Como eu falei, esse trabalho de manter a família não está sobre uma pessoa, sobre a mulher, é de ambas as partes. Então, há um momento que nós precisamos parar e dizer aonde que estamos indo, né? O que que vai mudar? Se calar, eu sempre digo nas nossas ministrações, aquilo que não se expõe não se resolve, né? Enquanto estiver calado, oculto ali, aquilo ali vai perpetuar por muitos anos, então é importante sim orarmos e também pedir a ajuda necessária, tanto espiritual, para com fortalecimento, legal também, buscar o apoio da família, dos amigos nessa hora é muito importante. Por isso nós cremos firmemente que Deus pode restaurar todos os lares, mas para isso é necessário cumprir essa função que a própria palavra de Deus descreve, né? Tanto do marido como da esposa. Quando ambos estão funcionando em harmonia, com certeza esse lar vai ser um ambiente, vai representar o reino de Deus. Mas se o homem, como cabeça, não cumpriu sua função, é muito difícil a gente dizer para uma mulher, fique, ore, vai passar, Deus vai transformar, enquanto quem está sofrendo e está sendo até, não somente ela, muitas das vezes até os filhos, né, estão passando por uma situação e é complicado a gente poder simplesmente dizer como filhos de Deus ou como líderes, como pastores, ou vamos orar. Não, a nossa função como ministros, hoje em dia, sobretudo, pastora Cláudia, eu sempre digo, hoje ser pastor é mais do que ser um líder espiritual, porque nós lidamos hoje com as ovelhas, né, com tantas situações que não somente são de origem espiritual, como a violência doméstica, problemas emocionais, familiares, né? Então, é importante que nós, líderes, também estejamos preparados para atender esse tipo de situação em todas as áreas, não só no espiritual, mas também conhecendo os recursos e as leis para ajudar verdadeiramente e trazer uma libertação na vida dessas mulheres, não é verdade? É verdade, pastora. Tem mulheres que falam assim: ah, mas eu não me separo porque eu não tenho independência financeira, né? Eu não tenho recursos, eu não tenho para onde ir, eu não tenho uma casa, eu tenho filhos, às vezes tem filhos envolvidos nesse Claro, contexto todo de violência doméstica, né? Então, assim, é importante a gente falar que, primeiramente, como você falou, precisa procurar ajuda. Procure ajuda, compartilhe claro. com alguém, porque na multidão dos conselheiros há sabedoria, né? Hum, Alguém vai, Deus vai abrir uma porta, Deus vai dar uma direção, Deus vai te dar um abrigo, um escape, um trabalho, uma casa, alguém que possa ficar, que claro, possa dividir o lar, que possa te ajudar de alguma com maneira, né? certeza. Então, não basta orar, como você falou, é preciso pedir ajuda Sim, humana, né? Porque se a gente for aconselhar um abusador hoje, esse homem vai precisar passar também por um trabalho psicológico, sem dúvida. vai precisar passar por uma conversão genuína, por Uhum, um trabalho terapêutico, né, pastora Márcia? com Aí um certeza. psicólogo, um terapeuta cristão de preferência, né, Uhum, para que ele supere aquilo que ele já viveu, supere um vício, ele realmente refaça todo o seu histórico de familiar, né, uhum. passe uma borracha e comece a aprender a tratar uma mulher, né? Então, é necessário um tratamento, não é só oração. Não vai ser só oração que vai resolver o problema. É um problema comportamental, né? Exato, Que a pessoa às vezes carrega aquilo há muitos anos. é Faz verdade. parte do caráter, faz parte da personalidade da pessoa, né? Então é necessário um tratamento. Agora, vou jogar uma questão polêmica aqui, tá? Vamos Que lá. a gente, muitas vezes, a gente fica numa situação difícil, né? Como pastoras. A pessoa fala assim: ah, o meu marido não deixa eu ir para a igreja. Uhum. Então, nem sempre eu posso vir para o culto, porque meu marido não é cristão e não deixa eu ir para a igreja. E aí, pastora Márcia, o que a gente faz com uma criatura dessa? O que a gente fala para ela? É uma grande responsabilidade, né? Por isso eu falo, nós líderes temos que estar muito bem preparados para responder
né? Ou seja, não existe uma resposta sim ou não. Existe todo um contexto sobre isso, né? Não queremos de maneira nenhuma causar escândalo dentro do lar ou conflito, mas eu acredito, Cláudia, que é muito importante quando nós sabemos discernir qual é essa linha, né? O limite de que outro diga o que eu posso ou o que eu não possa, né? Aonde está esse limite meu como mulher, como serva de Deus, né? Como pessoa, tem que ter um discernimento e entender que nós somos livres, né? O casamento não é uma prisão, não é uma condenação, muito menos. Então, deve-se manter um certo espaço de privacidade, de limites saudáveis, né? É uma interdependência, não uma codependência. O casamento é uma interdependência, né? Onde nós decidimos ser uma só carne, mas seguimos sendo dois seres individuais. Né? Então, eu acredito que, primeiramente, trazer esse entendimento a essa mulher, né? Porque às vezes não é só na igreja que não permite ir. Então, entenda, se essa proibição não me deixa ir só na igreja, mas em outros lugares sim, é uma questão. Mas se me proibir de várias outras coisas, então aí sim nós podemos já aconselhar essa mulher e dizer: cuidado, isso é um alerta, é um tipo de violência, de privação da sua vida, né? Então, fique atenta até onde levar isso, até onde permitir que isso chegue, né? Sim, verdade. É claro que a gente precisa. Cada caso é um caso, né? Uhum, Cada caso é um caso. A gente não pode claro, generalizar as coisas. Mas, às vezes, o cônjuge, cada um tem a sua fé, cada um tem a sua liberdade de claro. crença, de expressão, vontades, são Uhum, personalidades diferentes, né? E existem casamentos que o julgo é desigual, né? Cada um tem uma fé, e casamentos até que vão razoavelmente bem, há um sim, entendimento entre o casal. Porém, quando o marido fala, você não vai para determinado lugar, ele já está tirando a liberdade de locomoção, claro. né, dessa pessoa, está tirando a individualidade dela, a Uhum, liberdade de fé, a liberdade dela cultuar, que é uma sim, coisa tão importante para a gente, né? claro. Então, ele está privando ela da sua dignidade como Uhum, pessoa, da sua autodeterminação, né, da determinação da vontade dela. E acredito que isso sim já é um alerta, né? claro. Porque, como você muito bem falou, todos nós temos direito à nossa vida privada, às nossas escolhas, Sim. né, pessoais, e a não viver manipulado por ninguém. Né? Uhum, Assim como essa esposa não pode obrigar o marido a ir com ela ao culto, ir claro. com ela, né, no seu local de fé, ele também não deveria privá-la daquilo que Sim. é importante para ela, Uhum, né? Seja uma visita aos amigos, familiares, ou principalmente, né, a sim. sua fé, que é algo tão precioso para a vida de qualquer pessoa, né? A sua fé. Então, realmente muito triste a gente ouvir isso, né? O marido não me deixa ir ao culto, né? Sim. Então, parece que o marido está se apropriando da mulher como se ela fosse um objeto seu, um objeto de Propriedade. controle, propriedade, exatamente. Já demonstra claramente um perfil de abusador, né? Claro. Então, é claro que a gente precisa ter muito cuidado no aconselhamento com essa mulher, porque cada um tem o seu direito seu livre-arbítrio, seu direito de Sim. escolha, né? Mas é necessário ligar o alerta, né? Sempre, né? Infelizmente, como nós falamos no princípio, ainda vivemos numa cultura machista e, de certa forma, vemos que isso também afeta um pouco na questão de interpretação bíblica, né? Sobretudo nesse tema sobre relacionamento matrimonial, casamento, né? Mas temos que buscar entendimento, conhecimento, estar sempre buscando ferramentas e, sobretudo, né, já caminhando aqui um pouquinho já para o nosso final, né? Já temos quase uma hora aqui, não queremos estender muito,
Mas vou aqui como deixar uma palavra também, a pastora Cláudia também estará fazendo suas considerações finais, mas nós cremos, como nós falamos, na questão espiritual, que o homem é a cabeça do lar e a mulher deve seguir o que a palavra de Deus diz sobre a submissão, né? Mas sempre tendo uma margem de usar o nosso entendimento, o nosso bom senso também, e nos amarmos, porque eu acho que o mais fundamental numa relação é quando nós nos amamos, né? E sabemos nos respeitar também. Então, nós fazemos com que os demais também nos respeitem. Então, a palavra que nós deixamos aqui hoje nessa live é que se você assim, se identificou com qualquer situação mencionada aqui, ou tem alguma dúvida, nós estaremos aqui à disposição, no final estaremos dando alguns contatos, mas busque ajuda, se fortaleça, né? A principal pessoa que precisa tomar ação é você, para que você possa desfrutar da sua vida, ter uma vida saudável, não só na questão física, mas também mental, emocional e espiritualmente falando. E por isso é importante que você encontre e reconheça, identifique essas situações na sua vida, faça uma autoanálise para que você possa desfrutar de tudo que Deus tem para a sua vida e possa ter uma vida digna, sobretudo, né, e realizar e desfrutar de tudo que Deus tem para a sua vida e para a sua família, né? A família é o núcleo que Deus criou, estabeleceu para representar a própria vida dele, a igreja. Então, famílias saudáveis representam uma igreja saudável. Então, o mais importante é que você possa estar bem, sua família possa estar bem e que você possa se posicionar naquilo que Deus tem para você. E busque ajuda. Busque ajuda de qualquer maneira, com qualquer pessoa que esteja acessível a você, né? Não se cale, não pense eternamente, vai mudar, vai se transformar. Talvez uma atitude nossa pode provocar ou produzir a mudança no outro, mas precisamos tomar ações para conduzir a nossa vida. Nós somos responsáveis pela nossa vida. Não marido, filho, família, ninguém. Nós somos responsáveis de fazer as nossas escolhas e determinar o nosso futuro. Amém? Amém. 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 Verdade, pastora. Deus nos deu a nossa vida, né? Para a gente Exato. cuidar dela. Né? E a Uhum. gente só tem um. Essa é a nossa fé, essa é a nossa Amém. esperança. Enquanto você falava, me veio à mente aquele versículo que diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, Amém. porque dele procede as fontes da vida. Amém. Né? Se esse coração vai se tornando triste, amargo, devido àquilo que está vivendo no relacionamento a dois, né? Sim. A pessoa ela vai perdendo a vida, vai perdendo o brilho, vai perdendo a alegria de viver, né? Já não quer mais, já não sonha mais, já não quer mais atuar no ministério, já não quer mais ter uma profissão, ela vai se embutindo, né? Ela vai se definhando, vai perdendo a chama, o brilho, tudo, né? E ela está caminhando para a morte. Então, cabe a nós, como você mesma falou aí, guardar o nosso coração, guardar a nossa vida, nos preservar, né? Amém. Deus não veio para sofrer, né? Para as mulheres que estão nos ouvindo, Deus fez você com um propósito muito específico, um propósito Amém. maravilhoso, e Deus quer que você seja feliz, plena, que viva o melhor de Deus nessa terra, né? E que esteja sempre com um sorriso nos lábios, que ame e seja amada, né? E é importante você trabalhar a sua autoestima, porque a Uhum. mulher que ela é vítima de violência doméstica, ela começa a ficar com uma autoestima lá embaixo, né? Uma autoestima que não é a verdadeira identidade dela. Sim. Então, essa mulher precisa restaurar a sua autoestima. Saber que ela é linda, ela é capaz, ela pode ser independente financeiramente, ela pode se reconstruir, Claro. ela pode ser o que ela quiser ser, ela Uhum. pode ser uma bênção, ela pode ser amada, ser valorizada, né? Ela pode tudo naquele que a fortalece, né? Então, é importante a gente colocar isso, né? Guarda o teu coração. Teu coração foi feito para amar, não para sofrer. Amém. Glória a Deus. Tremenda aqui a nossa
esse tempo que nós tivemos aqui. Espero que tenha sido bênção para todas aqueles que estiveram aqui presentes, né? Queremos deixar aqui, se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, se quer algum conselho, né? Pode entrar em contato conosco, através aqui mesmo do nosso Instagram, né? Eu vou deixar aqui o meu número, a pastora Cláudia também vai estar deixando dela. Aqui, eu moro nos Estados Unidos, o código aqui é 1, né? Meu telefone, o WhatsApp é 727-748-9609, tá? Pode estar nos contactando pelo Facebook também, e estaremos aqui com muito prazer para te orientar, te aconselhar, tirar suas dúvidas. Se precisar pedir ajuda, nos contactar, estaremos aqui com muito prazer para poder seguir dando, esclarecendo sobre isso e outros temas também. Amém, pastora? Amém. Já coloquei meu WhatsApp aí Ah, também, já digitei, né? Para que as amadas possam ter acesso, nos chamar no privado. A gente vai ter a maior alegria, o maior prazer em conversar e te orientar, né? Pedindo sempre direção ao Senhor para fazer isso. amém, com certeza. Vamos dirigir uma breve oração, né? Abençoar aqueles que estiveram aqui presentes. Agradecemos a todos que estiveram presentes aí. Esse vídeo vai estar aí gravado no nosso Instagram. Se quiser compartilhar, aliás, procure abençoar a vida de alguém, né? Que você talvez pense, desconfie, e das mulheres que você conhece, família. É importante nós divulgarmos e esclarecermos sobre esse tema, porque é algo muito real. Às vezes a gente pensa que não só acontece longe, mas pode ser que pertinho da gente, do nosso lado e até dentro da nossa igreja esteja acontecendo. Então, fique à vontade para compartilhar. Amém, pastor? Quer dirigir em oração final? Amém. Oremos então, em nome de Amém. Jesus. Pai, nós queremos te agradecer, te louvar por Glória a esse Deus. dia, queremos te louvar por essa live, Amém. queremos te louvar pela vida da pastora Márcia, Senhor, que tem sido um canal de bênção para tantas pessoas, para tantas mulheres, Pai, e tem sido também uma referência, Senhor, para a nossa geração, para a nossa sociedade, Pai. Eu te louvo pela vida da pastora Márcia. Meu Deus, eu quero te agradecer pela vida de cada mulher que assistiu, que vai assistir essa live, meu Deus, que está tendo acesso e que talvez, meu Deus, se encontre numa situação de violência doméstica, se encontre com o coração entristecido, vivendo uma situação difícil. Pai, eu quero pedir que a tua mão poderosa esteja sobre a vida dessa mulher. A tua palavra diz que quando nós conhecemos a verdade nos liberta, Senhor. Então, que o Senhor venha libertar cada mulher que nos ouve, que compartilhou, que vai nos procurar. Senhor, que o Senhor traga libertação, traga clareza, traga entendimento, para que essa mulher, Pai, venha ser feliz em todas as áreas da sua vida, Pai. Traga agora luz, meu Pai, ao entendimento, ao coração, o teu Espírito Santo, que é maravilhoso, que é soberano, venha trazer agora aquilo que ela precisa. Abre portas onde não tem portas, faz caminhos, traz resposta, meu Pai, e solução, salvação para cada mulher que nos ouve nessa hora, Pai. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, porque sabemos que o Senhor é um Deus de amor. Muito obrigada, Senhor, por tudo que foi falado e dito aqui essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigada, pastora Cláudia, doutora Cláudia, por o seu tempo. E creio que essa foi a primeira de muitas lives que vem por aí. Amém? Amém. Amém. Eu que agradeço, pastora. Muito bom estar com você. Que bom, né? Que a distância ficou mais curta, né? Através dessa live. Foi muito bom estar com você, né? Amém. Muito querida, muito amada. Amamos muito a sua vida. Muito obrigada pela oportunidade, né? Conta com a gente aí. Eu agradeço a honra de compartilhar e nos ensinar. Amém. Pastora Raquel, Amém. Ali, mandando beijo. Amém. Deus abençoe, pastora. Te amo. Maria Lúcia Ferreira. Glória a Deus. Obrigada a todos aí pela presença. Que o Senhor multiplique, abençoe, dê paz a todas vocês aí. Uma semana de bênção para todos. Amém. Deus abençoe. Amém. Até a próxima. Shalom. Shalom.